Nesse vídeo eu resolvi trazer alguns pontos importantes sobre empreender sem ter muito dinheiro e sendo jovem, pois foi assim que eu comecei a minha jornada no empreendedorismo. Então eu resolvi compartilhar com vocês um pouco desse começo da minha trajetória. Salve, salve rapaziada! Léo Cardoso aqui, tenho 22 anos e trabalho com marketing digital atualmente, apesar de já ter tido empresas físicas por 4 anos. E hoje eu listei para vocês alguns pontos importantes que você deve considerar ao resolver empreender nas mesmas condições que eu comecei, ou seja, sendo jovem e sem ter muito dinheiro. E no final eu vou te contar uma ótima notícia que fará você empreender de uma forma muito mais simples. Então fique comigo até o final. Antes de começarmos o conteúdo em si, não se esqueça de se inscrever e deixar aquele like para que você me apoie a continuar vindo aqui e trazendo conteúdo para você. E você vai me ajudar demais. A minha jornada no empreendedorismo aconteceu meio que por acaso, por força do destino, sei lá. Porque antes de começar, eu estava tentando ser jogador de futebol profissional. E eu me dediquei a isso desde os meus 10 aos 17 anos. Esse era o meu único foco, o único objetivo que eu tinha. Mas aconteceu que o caminho foi se estreitando e ficando cada vez mais difícil a cada ano que passava. Então, depois de dar a minha última tacada, eu voltei para minha cidade, decidido já a parar de jogar bola e prestar um vestibular e estudar. Mas aconteceu que, ao mesmo tempo, a minha mãe tinha alugado um salão e resolveu então criar um restaurante. E eu vendo que ela estava tendo muita dificuldade para administrar tudo aquilo sozinha, eu dei a sugestão de ajudar ela. Então eu comecei a trabalhar lá. E aconteceu que ao decorrer dos meses, eu vi que estava bem fraco o movimento. Então eu dei algumas sugestões para ela também de mudar e fazer uma lanchonete. Porque ela tinha bem mais experiência em lanches do que em comida, como ela estava tentando fazer. Então eu mudei o foco do negócio. Só que nesse meio tempo também, ela acabou ficando muito doente, ficou muito ruim. E não podia mais comparecer todos os dias lá na lanchonete. E ela foi parando de ir, então eu tive que começar a contratar mais pessoas para me ajudar, porque eu estava sozinho. E passando alguns meses depois também, veio que ela faleceu. Daí a água bateu na bunda e foi foda, porque eu era o braço direito dela apenas e tomar conta de tudo sozinho era uma loucura. E meu pai também não tinha como me ajudar porque ele tinha o negócio dele. Então era eu e eu. E tinha o meu avô que me ajudava às vezes a limpar as louças no final do dia, e a minha noiva que ajudava eu nos finais de semana, mas era praticamente isso. E esse foi o começo de uma grande história que, se eu contar tudo aqui pra você, vai demorar muito. Mas apenas para explicar os pontos que eu considero importantes, vale a pena eu contar isso. Eu tenho que reforçar esse começo, porque foi aí que eu comecei a lidar com tudo sozinho e realmente empreender de fato. E mesmo que a minha mãe já tivesse a estrutura, que seria o imóvel que era alugado e os equipamentos, tinham diversos outros gastos, como por exemplo contas de água, energia, gás encanado, próprio aluguel, as matérias-primas e que seriam os ingredientes, né? E os salários dos funcionários. Enfim, tinha muita coisa. E o problema é que a minha mãe abriu o negócio sem ter um capital de giro. E esse é um dos principais motivos que levam as empresas a fecharem as portas, por conta de dívidas que se acumulam para pagar as contas. Porque se você tem um capital de giro, você vai pagando as contas e depois vai pondo o capital, né? E para continuar com o negócio, eu tive que largar a mão do vestibular e estudar mais sobre o negócio e sobre empreendedorismo. Eu tive que fazer alguns cursos, me aprimorar mais e saber como tocar o barco sozinho. E não foi nada fácil fazer tudo isso, porque eu tinha que conciliar tudo ao mesmo tempo. Gerou muito estresse, muitas preocupações. Então, vamos ver aqui quais são os 2 principais pontos que você deve saber antes de empreender do zero. Mas antes também, não se esqueça de deixar aquele like no vídeo para dar aquela moral para mim e para eu continuar vindo aqui, como eu já falei. Bom, primeiro de tudo, você tem que saber em que você quer empreender. Ou seja, você tem que achar as respostas para essas perguntas. O que você quer vender, para quem você quer vender e como você vai fazer para vender. Então, vá em busca de conhecer o seu negócio que você quer entrar, quais são os pontos fortes, quais são os pontos fracos. Busque conhecer os seus concorrentes, estude os seus concorrentes para ver o que eles fazem, faça uma pesquisa de mercado forte. Pois quanto mais informações você obtiver,
mais preparado você estará para começar a empreender, mesmo que seja com pouco dinheiro. Em segundo, seria você adquirir todos os conhecimentos necessários para tocar o seu negócio. Ou seja, você está começando com pouco dinheiro, dificilmente você vai conseguir contratar diversas pessoas para cada função. Então, vai estudar quais funções você precisa dominar no começo para que o seu negócio comece a andar, comece a funcionar. E domine tudo o que você puder. Estude tudo sobre as técnicas de venda, sobre marketing e administração. E quero que você saiba que eu não estou falando aqui para você se tornar o fodão, o PhD em marketing e administração, mas sim que você precisa entender ao menos as coisas essenciais para tocar o seu negócio no começo. Como, por exemplo, fazer um fluxo de caixa para administrar bem o seu negócio, fazer umas propagandas para realizar venda, para atrair clientes, porque são coisas básicas para que você possa ter um negócio saudável desde o início. Então, invista em cursos, escute podcasts, veja vídeos como esse aqui no YouTube, sobre o tema que você tiver dúvidas e se interaja com outras pessoas do próprio ramo que você quer entrar ou outros empreendedores de outros ramos. Participe de muitas palestras, isso também ajuda muito. Leia biografia de grandes empreendedores, pesquise sobre os cursos que tem no Sebrae e vá fazer, porque tem cursos gratuitos lá. E para que você fique cada vez mais preparado, você tem que fazer isso. E as habilidades que eu considero de extrema importância para você adquirir, fora as habilidades específicas do seu negócio, são liderança, que é você saber delegar as atividades do seu negócio, saber conduzir o seu pessoal para um único caminho, motivando e inspirando as pessoas a trabalharem em sintonia e cooperação para fazer com que elas trabalhem em prol da empresa em si e atinjam os objetivos da empresa. E gestão, que seria a administração, que é você ter controle da receita do seu negócio, das entradas, da saída, e caso o seu negócio tenha estoque, você saiba geri-lo de forma certa para não ter perdas. Saiba gerir os processos para sempre acelerar esses processos de produção, por exemplo. Eu acredito que você dominando esses dois pontos, que é você conhecer o seu negócio e ter as habilidades para poder trabalhar, você estará um passo mais próximo de conseguir ter um negócio bem estruturado e saudável. Agora eu queria passar algumas dificuldades que eu encontrei no início e ao longo do caminho. A primeira é você lidar com seus concorrentes, pois sempre terão pessoas que vão vender o que você vende por um preço bem mais baixo e terão concorrentes que venderão o que você vende por um preço bem acima, porém com diversos diferenciais. Então busque sempre oferecer o melhor para o seu cliente com um diferencial, entregando sempre mais que o esperado e gerando valor e prezando um atendimento de qualidade, porque isso é muito importante. A segunda dificuldade é você conseguir negociar com fornecedores, pois quando você compra em pouca quantidade de matéria-prima, dificilmente vão te fazer um valor comparado com o qual fazem para quem compra em grandes quantidades. E está aí um negócio que eu fico com muita raiva, gente, porque era para os fornecedores, para o governo e até mesmo os bancos incentivarem um pequeno empreendedor, para que eles pudessem crescer, mas eles fazem o oposto disso. Eles colocam uns impostos absurdos, colocam taxas ridiculamente altas em maquininhas de cartão e empréstimos e a mercadoria acima do valor que fazem para as grandes empresas. Mas fazer o que, né? Nós temos que persistir para poder vencer. E mesmo com essas barreiras, de qualquer forma, vale a pena lutar para a gente poder empreender e ter a nossa liberdade. A terceira é formalizar os funcionários. Os custos de você registrar um funcionário e pagar um contador por mês não é pouca coisa. E quanto mais funcionário você tiver, mais caro fica o valor que você paga ao contador. E um funcionário registrado, pagando tudo o que tem que ser pago, fica muito mais caro do que você pagaria para um freelancer, por exemplo. E a quarta barreira que eu tive foi conseguir crédito nos bancos, pois quanto mais nova é a sua empresa, mais difícil será para você poder conseguir um empréstimo ou um capital de giro. Em certo ponto, é até bom, porque você evita de pagar um valor absurdo para os bancos. Mas em outro lado, é ruim, pois às vezes você precisa investir e não tem de onde tirar. Então você acaba meio que ficando na mão dos bancos de qualquer forma. Agora chegou a hora de contar a ótima notícia para você que ficou aqui até o final. Mas eu só vou contar se você deixar o seu like e se inscrever. Pronto, agora que você já curtiu e é um membro do canal, eu vou contar a notícia boa para você, para que você possa empreender desde já, mesmo não tendo nenhum dinheiro ou sendo muito jovem. Tá preparado? Então vamos lá.
Uma forma de você escapar de todos esses perrengues do empreendedorismo tradicional, que é você ter que gerir pessoas, gerir estoque, lidar com banco, lidar com fornecedores, se estressar em pagar as contas fixas, que são aluguéis, conta de água, força e o que tiver que pagar. Para você escapar de tudo isso, você simplesmente pode trabalhar do seu celular. É isso aí, do seu celular. Você não precisa mais do que isso. É só do seu celular, de uma conexão com uma internet e do seu Instagram. Tendo isso, você já consegue ganhar muito dinheiro sem ter que gastar R$1 em mercadoria, contas de aluguel, funcionários e tudo o que você precisaria gastar se fosse abrir um negócio físico. E o mais legal disso é que você pode começar a fazer tudo isso hoje. Você pode começar a ganhar dinheiro hoje. Você tem que abrir um CNPJ, você tem que ter um contador e tudo o que você teria que fazer em uma empresa física. E você faria tudo isso de uma forma muito simples. E o mais legal é que você pode ganhar de 50 a 150 reais por dia. Bom demais, né? Eu falei pra você que era uma boa notícia. Então, se você tiver interesse, me chama aqui no WhatsApp, o link vai estar aqui na descrição, que eu vou te passar tudo o que você precisa fazer. Fechado? Então, eu espero que você tenha sucesso na sua jornada no empreendedorismo e consiga chegar ao topo. Eu espero poder te encontrar lá em breve. E lembre-se que só depende de você. Eu sigo tendo fé de que qualquer pessoa que queira conquistar a sua independência financeira consegue, mas só se colocar toda a sua força e fé em si mesmo. Afinal, só fracassa quem não começa. Um grande abraço e te espero no próximo vídeo.